Diz em Mateus 18:06. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria que lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado nas profundezas do mar. Mateus 18:06. O projeto de Deus numa árvore. A família, a luz e a semente. Uma árvore não é apenas madeira, casca, folhas e fruto. É um desenho vivo, uma lição visível, um projeto silencioso, colocado dentro da criação. Não para ser adorado, não para substituir Deus, mas para nos ajudar a entender a ordem, a vida, a família, a proteção, a sabedoria e a continuação. Porque quando Deus cria algo vivo, Ele não o cria sem estrutura. Ele dá espaço, Ele dá fundamento, Ele dá água, Ele dá fôlego, Ele dá luz. E depois, Ele dá o poder de continuar, através da semente. Antes de uma árvore crescer, deve haver espaço. Isto é o éter. Não um Deus separado. Não magia. Mas espaço sagrado. O lugar invisível, onde a vida pode se desenvolver. Uma família também precisa de espaço. Não apenas uma casa. Não apenas sangue. Não apenas pessoas vivendo perto umas das outras. Uma família precisa de paz, propósito, disciplina e lugar para Deus. Sem espaço sagrado, um lar se torna apenas paredes. E as pessoas podem viver debaixo do mesmo teto, enquanto suas almas permanecem distantes. Depois vem a terra, o solo, as raízes, o fundamento. Uma árvore não começa no ar, começa embaixo, escondida, enterrada, em silêncio. As raízes representam a origem, a ancestralidade, a memória, aqueles que vieram antes, aqueles que trabalharam, aqueles que sofreram, aqueles que oraram, aqueles que levaram a vida adiante. Mesmo quando ninguém aplaudiu. Uma família sem raízes se torna fácil de mover, fácil de confundir, fácil de quebrar. Mas uma família que honra suas raízes permanece mais profunda. Não porque o passado foi perfeito. Não foi. Mas porque a vida não começou conosco. Estamos de pé sobre algo. Alguém nos trouxe até aqui. Depois vem a água. A água se move pela árvore, das raízes, pelo tronco, para os galhos, até as folhas, e para dentro do fruto. A água é vida em movimento. Na família, a água representa misericórdia, cuidado, cura, emoção, ternura, continuidade. Força sem água se torna dura. Regras sem misericórdia se tornam secas. Um lar sem ternura se torna frágil. A água ensina que a vida deve continuar se movendo. O amor deve continuar se movendo. O perdão deve continuar se movendo. O cuidado não deve ficar preso, porque até uma árvore forte pode secar e morrer, se nada vivo se move dentro dela. Depois vem o ar. O ar é fôlego, troca, comunicação. As folhas respiram, recebem, liberam, trabalham com o mundo ao redor. Numa família, o ar representa a palavra, a escuta, a oração, o ensino, o entendimento, a verdade dita com clareza. Uma família sem ar sufoca. Às vezes o silêncio é santo, mas o silêncio também pode se tornar perigoso.
quando esconde dor, mentiras, medo ou corrupção. O ar ensina que uma família deve aprender a respirar com honestidade, a falar sem destruir, a escutar sem orgulho, a orar sem atuação. Porque o fôlego não é decoração, o fôlego é vida. Depois vem o fogo, mas não o fogo como destruição. O fogo como luz, a luz do sol, a luz que aquece, a luz que revela, a luz que permite que as folhas alimentem a árvore inteira. Neste símbolo, o fogo como luz significa a verdade de Deus, a clareza de Deus, a direção de Deus, a iluminação de Deus. A luz mostra o que está escondido. A luz dá direção. A luz aquece sem consumir. Uma família sem luz pode continuar existindo, mas não pode crescer de verdade. Porque sem verdade, até o amor fica confuso. Sem luz, até a proteção pode se transformar em controle. Sem luz, até a tradição pode se transformar numa prisão. Mas sob a luz de Deus, a vida se torna visível, a ordem se torna possível, e a árvore começa a viver com propósito. Agora olhe para a própria árvore. As raízes são força escondida, são ancestralidade, são memória, são o passado sustentando o presente. Muitas pessoas admiram o fruto, mas esquecem as raízes. Isso é um erro. O fruto existe porque as raízes resistiram. Uma família que despreza suas raízes enfraquece o próprio futuro. O tronco representa a essência masculina, o princípio masculino, não superioridade, não dominação, responsabilidade. O tronco dá estrutura, direção, apoio, estabilidade, força, continuidade. O tronco mantém a árvore em pé, carrega o que vem das raízes e eleva isso em direção aos galhos. Um verdadeiro papel paternal. Não é esmagar a família, é permanecer firme, para que a família possa viver. É carregar peso, guardar a linhagem, dar direção, permanecer estável sob pressão. Isso não é poder para o ego, é força sob responsabilidade. A casca representa a proteção de Deus. A casca cobre o tronco, protege a parte viva interior de feridas, calor, frio, insetos, doença e tempo severo. Até o tronco mais forte precisa de cobertura. Isso importa, porque a força humana sozinha não basta. Um homem precisa de Deus. Um pai precisa de Deus. Uma família precisa de Deus. Sem casca, a árvore fica exposta. Sem Deus, a família fica espiritualmente exposta. A casca representa graça, lei, misericórdia, direção, limite santo, proteção. Força sem Deus vira orgulho. Proteção sem Deus vira controle. Mas força sob Deus vira serviço. Os galhos representam extensão, direção, alcance geracional. Um galho cresce para fora, carrega folhas, carrega fruto, alcança o futuro. Os filhos podem crescer em direções diferentes. As famílias podem se espalhar. As vidas podem se mover para longe de onde começaram. Mas o galho ainda depende do tronco. E o tronco ainda depende das raízes. Um galho que esquece sua fonte seca. A lição é simples. Cresça. Alcance. Siga em frente. Mas não despreze o que te carregou. As folhas representam a essência feminina. Sofia. Sabedoria. As folhas recebem luz. Trabalham com o ar.
transformam luz em alimento para toda a árvore. As folhas podem parecer delicadas, mas não são decoração. Sem folhas, a árvore não respira corretamente. Sem folhas, a árvore não consegue se alimentar. Este é o princípio feminino como sabedoria. Não fraqueza, não silêncio, não enfeite. A sabedoria recebe luz, trabalha com o fôlego e devolve alimento ao corpo inteiro. Na família, isso é entendimento, discernimento, cuidado, interpretação, beleza, nutrição, inteligência que dá vida. Sofia não é um ornamento. Sabedoria é sobrevivência. Depois vem o fruto. O fruto representa a família, o resultado visível da saúde da árvore. O fruto não aparece por acaso. Ele vem das raízes, do tronco, da casca, dos galhos, das folhas, da água, do ar, da terra, da luz e do tempo. A família é o fruto da ordem, o fruto da proteção, o fruto da sabedoria, o fruto da nutrição, o fruto do projeto de Deus trabalhando unido. Se as raízes estão feridas, o fruto sofre. Se o tronco está fraco, o fruto sofre. Se as folhas não conseguem receber luz, o fruto sofre. Se não há água, o fruto seca. Se não há proteção, o fruto fica ferido. A família não nasce de uma só força. A família é o resultado de muitas forças trabalhando juntas sob Deus. A pele do fruto representa a proteção paternal. Limite, cobertura, guarda. A pele protege o que está dentro. Ela não substitui o fruto. Ela serve ao fruto. Isso é importante. A proteção paternal não é dominação. Não é posse. Não é medo. É um limite que protege a vida, para que o interior possa amadurecer. Um bom limite protege sem aprisionar. A polpa do fruto representa a nutrição maternal, a vida interior, a doçura, o calor, o cuidado, a substância, a parte que alimenta, a parte que consola, a parte que torna o fruto vivo e sustentador de vida. Uma família não pode sobreviver apenas com proteção. Ela também precisa de ternura, calor, alimento, cuidado, vida emocional, o princípio maternal da substância, ao que a proteção guarda. E depois, dentro do fruto, há sementes. A semente representa os filhos, os descendentes, as futuras gerações, a continuação. Uma semente é pequena, mas carrega a possibilidade de outra árvore. Por isso a semente não deve ser desprezada. A semente não é fraca por ser pequena. A semente carrega o amanhã. A semente leva a memória adiante. A semente leva a responsabilidade além do presente. O que uma geração protege ou destrói pode passar para a próxima. O fruto alimenta o presente, mas a semente carrega o futuro. Então o significado completo é este. O éter dá espaço sagrado. A terra dá fundamento. A água dá vida e continuidade. O ar dá fôlego, comunicação e sabedoria. O fogo como luz da verdade, calor e iluminação divina. As raízes representam a ancestralidade. O tronco representa a responsabilidade masculina. A casca representa a proteção de Deus. Os galhos representam a direção futura. As folhas representam a sabedoria feminina. O fruto representa a família.
A pele do fruto representa o limite paternal. A polpa do fruto representa a nutrição maternal. As sementes representam os filhos e as futuras gerações. Nenhuma parte deve atacar a outra. O tronco não é melhor que as folhas. As folhas não são melhores que as raízes. A casca não é melhor que o fruto. O fruto não é melhor que a semente. Cada parte tem um propósito. Cada parte depende das outras. Quando uma parte se enche de orgulho, a árvore inteira sofre. Quando uma parte é negligenciada, a família inteira enfraquece. Mas quando tudo trabalha em ordem, a árvore vive, a família cresce, a semente continua, e o projeto de Deus se torna visível. Uma árvore não é apenas uma árvore. É um lembrete. A vida precisa de raízes. A família precisa de proteção. A sabedoria precisa de luz. O amor precisa de nutrição. Os filhos precisam de herança. E cada geração precisa de Deus. Porque sem Deus, a árvore ainda pode ficar de pé por um tempo, mas fica exposta. Sob Deus, as raízes lembram. O tronco carrega. A casca protege. As folhas recebem luz. O fruto amadurece. E a semente continua. Esse é o projeto de Deus numa árvore. A família, a luz e a semente. One day at a time. One adjustment at a time. One breath at a time. Under grace. All glory to God. Thank you for being here.